aqui. Não vou ficar mais calada nem parada diante de acusações nenhuma mais a partir de hoje. Entenderam bem, fofoqueiros de plantão? Ela me manipulou, foi uma lavagem cerebral, diz filho afetivo sobre Flor de Lis. A matéria de Carolina Hering, do site extra.globo.com. Há mais de um ano, Wagner Andrade Pimenta, conhecido como Misael, não tem mais qualquer contato com Flor de Lis dos Santos, sua mãe afetiva. O rompimento após ter acusado a parlamentar de ser mentora intelectual da morte do pastor Anderson do Carmo fez com que Misael se reaproximasse da família biológica com a qual havia perdido contato há 3 décadas. Na primeira entrevista após Flor de Lis virar ré pelo assassinato, o vereador diz acreditar que foi manipulado e passou por uma lavagem cerebral na casa da deputada. Misael, que era tesoureiro das igrejas e passou a ser alvo de acusações da mãe, relata ainda que tentou alertar Anderson sobre envolvimento de Flor de Lis em um plano para matá-lo. Abre aspas. Ele estava cego, era Deus no céu e ela na terra. Fecha aspas, resume Misael. O site Extra pergunta: qual é hoje sua relação com a Flor de Lis? Você tem contato? Misael responde: a última vez que estive com ela foi dia 22 de junho de 2019. Após meu depoimento na delegacia, ela não aceitou meu posicionamento. Isso gerou uma separação natural. Desde então, nunca mais tive contato com ela. O Extra pergunta: você retomou contato com sua família biológica? Misael responde: sim, com minha mãe e meus irmãos, que ainda moram no Jacarezinho. Está me fazendo muito bem, me trouxe um pouco de alegria. O site Extra pergunta: por que Flor de Lis resolveu acusá-lo? Misael responde: pelo meu posicionamento falando a verdade. Quem ficou do lado dela não falou a verdade. Foram manipulados. Eu falei o que sabia, entreguei meu celular na delegacia. Ela não contava com isso, que eu me posicionasse dessa forma. Você acha que ela, Flor de Lis, manipulava os filhos? Hoje tenho 42 anos e acredito que ela, Flor de Lis, me manipulou. Foi uma lavagem cerebral. Eu tinha 12 anos de idade quando cheguei na casa. Acreditava que estava fazendo certo, ajudando com as crianças, pegando doações na rua. Me envolvi. Eu não percebia que havia essa manipulação. Fui criado tendo uma gratidão por tudo que ela tinha feito por mim. Eu fazia tudo para agradá-la. Ninguém da casa avisou ao pastor de uma forma mais enfática que havia um plano para matá-lo? Sim, eu cheguei a falar com ele sobre isso. Foi até mesmo ele que me procurou, porque descobriu que havia essa trama macabra. Mas ele não levou a sério. Cheguei a falar com ele a possibilidade de ela, Flor de Lis, estar envolvida. Mas ele não acreditava. Por quê? Ele estava cego, era Deus no céu e ela na terra. O pastor amava muito ela. O site Extra diz: a deputada acusa você de ter desviado uma parte do dinheiro do Ministério Flor de Lis. Ela fala em uma receita líquida de mais de 2 milhões de reais em um ano. Misael diz: esses valores têm de ser apurados. A igreja tinha um escritório de contabilidade que fazia esse trabalho contábil. Eram 8 igrejas e um caixa único. Havia um sistema financeiro no qual era tudo contabilizado. Tinha relatórios mensais que eu entregava para minha mãe e meu pai, e reuniões de 15 em 15 dias. O site Extra diz: Flor de Lis alega que só tomou ciência dessa parte financeira da igreja após a morte do pastor. Misael afirma: isso não procede. Ela tinha conhecimento porque eu passava os relatórios para ela e tínhamos reuniões. Valores das obras, tudo era sempre discutido com a minha mãe também. E ele, Anderson, tratava esse assunto dos gastos muito publicamente, em vídeos que fazia. A igreja vivia uma situação financeira difícil, mesmo antes da morte dele, por causa das obras que estavam sendo feitas. Qual é o seu sentimento por ela não estar presa? A justiça vai ser aceita. Acredito que lá no fundo do coração, ela se arrepende do que fez. Ele era a engrenagem central da família. Ela não demonstra esse arrependimento em atitudes, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, deve pensar: o que fiz da minha vida? Você acha que ela se arrepende principalmente pela desconstrução da imagem dela que ruiu com a morte do pastor? Sim, destruiu tudo. Todo aquele castelo que foi construído, carreira política, cantora gospel, o próprio Ministério Flor de Lis. Tudo acabou. Aquela história acabou. Você se sentiu enganado? Em parte, sim.
Me dediquei quase 30 anos da minha vida. Não me arrependo. Fiz com prazer, carinho, mas é triste ver algo pelo que você se dedicou tanto acabar por ganância, poder e dinheiro. Porque tudo isso, através dos meus advogados, oh que lindo, que chique, meus advogados, no plural,